Fala meus amigos, seja bem-vindo a esse vídeo. Quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como entender e discernir a voz de Deus. É um conceito que eu tô trabalhando, eu tô me especializando em neurociência, tá? Tô fazendo pela PUC, mas eu já estudo teologia há 10 anos pelo menos. Então, quero unir um pouco dos conceitos teológicos com neurociência, comportamento, motivação, para explicar e conversar um pouquinho sobre isso. Esse primeiro vídeo aqui vai ser apenas uma introdução ao tema, mas depois eu pretendo fazer realmente uma aula mais extensa. E você pode estar se perguntando, pô, mas como assim você vai unir teologia com neurociência, com comportamento, a ciência e a espiritualidade, elas não conversam muito bem em si, ou você é criacionista ou você é evolucionista? E deixa eu começar aqui já lançando um fundamento. Eu não acredito nessa dicotomia, tá certo? Eu não consigo enxergar o mundo dessa forma. Por quê? Para mim, são coisas que conversam muito bem. E não somente para mim, tá? Se você pegar os maiores cientistas do século passado, não do século da história, eles partilham da mesma visão que eu. Por exemplo, você vai pegar, todos eles eram teólogos. Einstein, entre muitos outros. Faz uma pesquisa simples aí no Google que você vai ver que eu não estou falando nada da minha cabeça. Eu estou sendo aqui apenas um porta-voz da história. Então a gente parte desse primeiro ponto. Não existe uma dicotomia, não existe uma separação. As coisas, elas conversam entre si, elas se complementam, é algo belo, entende? Beleza? Partindo desse ponto, eu quero chegar no segundo aspecto. Se você fizer uma pesquisa simples, você vai perceber que o seu cérebro e o de um chimpanzé, eles são praticamente iguais. Eu acredito que mais de 85% da estrutura cerebral que a gente tem é a mesma estrutura que um chimpanzé tem. E eu não tô falando coisa da minha cabeça. Só você dá uma pesquisadinha se você quiser. Eu deixo aqui na descrição o artigo, a referência para você. A única diferença que existe entre o nosso cérebro e o de um chimpanzé é a região frontal, é o córtex pré-frontal, que está diretamente relacionado ao racional do cérebro. Entende? A fazer cálculos de efeito e consequência, de ações e consequências, a fazer cálculos estatísticos, está voltado à razão, a você poder inibir um comportamento prejudicial à sua saúde, senão nós seríamos animais, entende? Nós seríamos guiados somente pelo instinto, só que não foi dessa forma que nós evoluímos. Para quem é criacionista, não é dessa forma que Deus nos criou, perfeito? Então, se Deus não quisesse que você usasse a sua razão, ele teria te feito um chimpanzé, mas não é isso que aconteceu. Entenda isso. Deus nos deu essa máquina para que a gente entenda como ela funciona e para que a gente possa direcionar, organizar a nossa vida a viver de forma real, verdadeira e profunda. Para que a gente não seja guiado por instinto, para viver que nem um animal, buscando dinheiro, prazer e... Não é para isso que nós fomos feitos. Entende? E é por isso que eu acho que as coisas se complementam aqui. Em Deus nós encontramos o propósito da nossa existência. E na ciência eu consigo entender como o meu corpo funciona, como a minha motivação funciona, como as minhas emoções funcionam. E eu consigo agora começar a trabalhar com elas de acordo com as ferramentas que eu tenho. O que a Bíblia diz? O que a psicologia nos fala? Entende? Viver de forma inteligente é a vontade de Deus para nós. O versículo que eu mais amo na Bíblia está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com o presente século, mas transforme ele a partir da mudança da sua mentalidade, a partir da renovação da forma de ver as coisas, entende? Então, esse é o fundamento. Tá certo? Então eu fiz algumas anotações aqui para falar um pouquinho sobre a voz de Deus e como eu acredito que ela trabalha nas nossas vidas e como eu acredito que Deus fala conosco, tá certo? A voz de Deus, como Deus se comunica com o ser humano. Existem duas formas centrais de Deus se comunicar com o homem. A primeira é espiritualmente, é quando o Espírito de Deus se comunica diretamente com o nosso espírito. Nessa camada não existe uma
interferência humana. É um ato de Deus que vem de fora e rompe dentro de nós e vai até o núcleo do nosso ser, até a essência de quem nós somos, entende? Então você vai ver que muitas vezes, quando Deus nos visita, não está relacionado com algo que nós fizemos, com algo que nós pensamos ou com algum tipo de comportamento que nós tivemos. É um ato de misericórdia, onde Deus rompe todas as barreiras que existem dentro de nós e vai até o nosso espírito. Em determinadas situações, você começa a entender que Deus está falando com você, você nem sabe o porquê está chorando, mas as suas emoções, o seu interior, você não consegue racionalizar o que está acontecendo, mas o seu corpo exerce um estímulo de chorar, por exemplo, de sorrir, de se alegrar. Então isso daí não passa pelo filtro da sua razão, isso não passa diretamente pelas suas emoções, é algo que vem de fora para dentro. Quem desenvolveu perfeitamente essa tese foi o João Wesley no livro O Sermão do Monte. Tem aqui no meu canal, vou deixar linkado aqui. Eu fiz um vídeo sobre esse livro. E o John Wesley ele vai explicar que o homem, após a queda, ele é um homem que ele faz um exemplo, tá? É como se esse homem estivesse adormecido. Então ele vive a vida dele aquém de Deus, sem conceber a ideia do divino, entende? Só que o John Wesley, né, como um bom arminiano, ele acredita no poder de escolha. Ele entende o seguinte, que em determinado momento, que quando chega o momento que Deus vai dar a opção de escolha de acreditar ou não nele, ele começa a despertar esse homem do sono, que é o que a gente entende sobre você ter a revelação do divino. Todos nós passamos por uma situação como essa. Então o John Wesley explica que é como se Deus desse um choque nesse cara, algum evento, uma perda ou alguma situação na vida dele que desperta ele para existe algo além dessa vida? E se existe, eu estou indo para o céu ou estou sendo condenado de acordo com o estilo de vida, do meu comportamento, daquilo que eu faço? Entende? Então ele fala que é algo que vem do externo para o interno do homem e desperta ele. Não tem a ver com o que o cara tá fazendo, com nada. É um ato de misericórdia. Então, essa é a primeira forma de Deus falar conosco, é quando ele se comunica com o nosso espírito. Ele rompe as barreiras, ele rompe a bolha, ele não passa pelo nosso intestino, ele vai direto no interior, no núcleo, no existencial. E do dia pra noite, dessa forma que eu estou falando, num piscar de olhos, você fala, cara, peraí, qual é o rumo da minha vida, o que eu estou fazendo, quem eu sou, existe ou não o divino? Essa vida se resume realmente a ganhar dinheiro, a ter um companheiro amoroso? Será que a vida se resume a isso ou existe algo a mais? Beleza? Na aula que eu fizer eu posso me aprofundar mais sobre isso. E a segunda forma com que Deus fala conosco é pela nossa mente. E aqui eu quero discorrer um pouquinho mais, tá certo? Nesse caso, quando Deus vai falar conosco por meio da nossa mente, ele nos chama a fazer parte do processo. Ele fala conosco para que a gente possa racionalizar, internalizar aquilo que ele está falando. Então assim, quando ele fala na nossa mente, no caso, ele está nos dando um direcionamento, uma instrução. Sabe, quando ou ele usa alguém, ou quando você está lendo um texto, ou em qualquer... Deus pode falar conosco de qualquer forma, assistindo um filme, ouvindo uma música, numa conversa despretensiosa com alguém. E aí ele te chama a tomar uma decisão. Pô, peraí, acho que Deus tá falando comigo. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Ou faz isso daqui, faz aquilo ali. Entende? É um direcionamento que ele dá na nossa mente. Que depois de passar pela nossa mente, da gente racionalizar, da gente criar um plano de ação. Um exemplo, tá? Tem um Gideão na Bíblia, que Deus chama ele, fala com ele, começa a trabalhar ali no sistema de crenças dele, porque ele fala que, ó, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho capacidade, e todas as desculpas que a gente tem. E aí Deus começa a trabalhar na motivação dele e no sistema de crenças centrais que governa a vida dele. Como isso funciona? Gideão, você não é o menor. Vai na sua força, motivação, vai na sua força que eu vou te dar vitória. Porque eu sou com você, eu vou te dar vitória. Ou seja, fé. Confia no que eu tô te falando, né? Deus falando pro Gideão, confia no que eu tô te falando, motivação. E faz determinada coisa que eu vou te dar vitória. Sistema de crença. Ele começar a ter fé e ter um motivo para agir. Então, quando Deus fala conosco dessa forma, pela nossa mente, a gente consegue racionalizar e entender, ao ponto de Gideão fazer algumas barganhas. Ó, se você tá falando comigo, faz isso. Se você tá falando comigo, faz aquilo. Entende? E é por isso que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental.
Porque dependendo de como tiver a nossa saúde mental, se a gente estiver deprimido, se a gente tiver baixa autoestima, se a gente estiver muito estressado, pode haver ruídos nessa comunicação. Então Deus fala uma coisa com você e você não tem uma capacidade mental para entender o que Ele está querendo te dizer e qual ação você tomar. Por exemplo, às vezes Deus está te pedindo para que você faça tal coisa para que você obtenha êxito, mas por você ter baixa autoestima, você não consegue às vezes terminar um relacionamento que é prejudicial, ou você não tem coragem de prestar uma prova para um emprego melhor. Então é de extrema importância que você trabalhe na sua saúde mental, que você tome os devidos cuidados com a sua saúde mental para que não haja ruídos, para que não haja interrupções nessa comunicação, para que exista uma clareza daquilo que Deus está te dizendo, para que você possa adequar seu estilo de vida a isso, para que você possa organizar e trabalhar no seu sistema de motivações. Eu vou te explicar isso daqui melhor. Todo comportamento, todo hábito funciona da seguinte forma: você tem um gatilho externo que te leva a um desejo, e depois desse desejo você começa a tomar ações em busca de uma recompensa. 4 estágios. Um exemplo. Para mim te dar um exemplo aqui para você entender como isso daí funciona. Suponhamos que você é uma pessoa que tem problema com alcoolismo. Aí você vê alguém beber. Olhar alguém beber é um gatilho que desperta um desejo em você. Nossa, eu quero beber também. Porque qual que é a recompensa que você tem quando você bebe? Você esquece dos seus problemas, diminui o seu estresse. Um exemplo, você sente que faz parte de um grupo. Então, um gatilho externo, viu alguém beber, desperta em você o quê? Um desejo de obter uma recompensa, seja estresse, seja fazer parte de um grupo. Isso daí te leva a uma ação, que é o quê? Ir lá, pegar um copo e tomar. Ao você tomar, você recebe aquela recompensa que você desejava, né? Qual que é o problema disso? Comportamentos geram consequências, e comportamentos ruins geram consequências ruins. Então, qual é o ideal? Que a gente trabalhe o nosso sistema de recompensa, que a gente trabalhe nas nossas motivações e nos nossos desejos, naquilo que nós queremos. Por que eu estou te explicando como funciona o nosso comportamento? Porque tendo clareza de como o nosso comportamento funciona, a gente consegue trabalhar nele para obter recompensas melhores que provêm dos valores que Deus entregou para o homem, dos valores espirituais, de coisas que são melhores do que a proposta que a gente tem do mundo hoje, que é ganhar dinheiro e viver uma vida que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, como que a gente pode trabalhar nos nossos desejos, no nosso sistema de motivação? Eu gosto de pensar de 2 formas, tá? Input e output. Entrada e saída. Como funciona isso? Você se alimenta de coisas e essa alimentação vai produzir em você um comportamento. Então, se você se alimentar de um estilo de vida fútil, acompanhar pessoas nas redes sociais que só compartilham futilidades, se você estiver do lado de pessoas que são pessoas que vivem de forma fútil, que não tem uma visão de longo prazo, você entende? Se você vive a média do brasileiro aí, entende? Do estilo de vida que o brasileiro tem pra ele, quer sair, curtição, é gastar dinheiro, é não ter responsabilidade nenhuma, é não estudar. Sabe esse estilo de vida que você não quer pra você? Se você não quer isso, você tem que mudar aquilo que você insere dentro de você. E como que as coisas são inseridas dentro de nós? Pelos nossos 5 sentidos. Pelo que a gente vê, pelo que a gente come, pelo cheiro que a gente tem, pelo nosso ouvido, entende? Pelo nosso tato. Tudo aquilo que você... Lógico, o mais avançado, o que mais vai exercer influência em você são os olhos. Em segundo, aquilo que você ouve. Mas principalmente aquilo que você enxerga, exerce força diretamente dentro de você. Motiva você, muda seu sistema de recompensa a buscar recompensas que não trazem benefícios, somente prejuízos, entende? Então quando você muda aquilo que você consome, seja nas redes sociais, seja as pessoas que você deixa perto de você, seja o ambiente que você está, quando você muda tudo isso daí, você começa agora a ter acesso a coisas que são boas e que irão promover você.
as coisas que você assiste, o que você consome. Então você precisa agir de forma racional e ter clareza sobre o seu comportamento e sobre quem você quer ser no futuro para que você possa então começar a consumir esse tipo de conteúdo. Você começar a ler livros, a seguir pessoas nas redes sociais, a se cercar de pessoas que irão exercer uma influência positiva sobre você. Entenda, o nosso cérebro foi desenvolvido para viver em sociedade, não tem como você viver isolado. A neurociência já provou que o sistema, se você é uma pessoa que vive isolado, isso daí vai causar uma dor em você semelhante a uma dor física. Porque nós não nos desenvolvemos para viver de forma isolada, tá certo? Então vou te dar um exemplo. Imagina só que você começa agora a consumir conteúdos positivos que te levam a entender que você precisa perdoar algumas pessoas na sua vida. Imagine que seja seu pai ou sua mãe. Por exemplo, você teve problemas na sua infância com eles e você entende que você precisa perdoá-los. A partir do momento que você toma consciência disso, de que você precisa perdoá-los pelo seu próprio bem, pelas suas emoções, pela sua saúde mental, você toma uma ação de se reconciliar e perdoar. Essa ação que você tomou de se reconciliar vai produzir em você efeitos químicos, como por exemplo, descarga de serotonina, que está diretamente relacionado com as nossas emoções, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Ou seja, algo que você imputou na sua mente, que você precisava fazer, te levou a tomar uma decisão que produziu um benefício em você, entende? Quando você recebe perdão, e principalmente com a imagem do pai e da mãe, que são a sua base emocional, isso daí vai produzir em você descarga de dopamina, de motivação, que vai te ajudar a perpetuar esse comportamento, porque isso foi algo bom que te trouxe prazer, porque a serotonina está ligada com prazer, com bem-estar. Também tem a ver com a ocitocina. Por quê? Porque é seu pai e sua mãe são as suas figuras mais fortes na sua mente, porque você cresceu com eles. Então quando existe abraço, beijo, afeto, contato, existe uma descarga de ocitocina, ou seja, hormônio do amor. Você vai se sentir amado, correspondido, preenchido, você vai se sentir feliz, alegre e motivado, entende? Isso daí vai ser uma motivação necessária para você perpetuar esse comportamento e viver diferente do que o mundo propõe, do mundo que eu digo, da sociedade que a gente vive, perfeito? Então assim, tudo isso daí é o quê? É Deus falando com você, na sua mente. É por isso que você tem que cuidar da sua mente. Para quê? Para que não haja ruídos nessa comunicação, no estilo de vida que Deus propõe para o ser humano e no estilo de vida que a gente quer responder a Ele. Levar um estilo de vida comportamentalmente falando, que seja correspondente com quem nós somos. Nós não somos feitos para viver de forma destrutiva, bebendo, buscando dinheiro, de forma ansiosa, entende? Bom, eu não sei se ficou claro. Eu vou produzir uma aula muito mais profunda, eu vou trazer os artigos no qual eu me baseei para construir essa ideia, mas no fundo aqui eu quero que você entenda uma coisa. Deus nos deu uma mente para que a gente use ela de forma racional e inteligente. A parte que difere o nosso cérebro de um outro animal é justamente a cognição, a razão, a região frontal, córtex pré-frontal e tudo aquilo que compõe o intelecto. Se a gente tira isso, a gente é um animal e Deus não nos fez animal, tá certo? Se você gostou desse vídeo aqui, eu só vou pedir o seguinte pra você. Comenta aqui se você quer uma aula mais aprofundada, porque aí eu posso preparar com mais calma, mas lógico, aí vai ficar bem mais longo, porque eu tenho que trazer os fundamentos científicos. Mas isso daqui foi só pra dar um plano de fundo, uma ideia, um brainstorm. Beleza? Comenta aí o que você achou. Tamo junto e é só o começo.